feliz sábado. Que bom poder conversar um pouquinho com você. Não sei se para você é boa tarde, boa noite ou até bom dia, né? Porque eu não sei que horário você vai estar assistindo a essa gravação. Mas com certeza você, essa semana, ao acompanhar as notícias, percebeu que o foco principal das notícias do mundo foi o ataque terrorista, né, do grupo Hamas, que eles lançaram 5.000 mísseis em poucas horas sobre o país, no Estado de Israel, né? No último sábado, hoje fazendo uma semana. Mas na realidade, esses mísseis foram lançados para desviar a atenção dos israelitas, porque nesse momento, por ar, através de paraquedas, pelo mar, né, chegando por navios, e também por terra, quebrando um muro que tem lá, que havia lá na faixa de Gaza, os terroristas invadiram o Estado de Israel, o país de Israel, e começaram a matar pessoas em massa. Tá? Esse ataque foi tão violento que já está sendo comparado com o ataque das Torres Gêmeas, aquele de 11 de setembro, lá nos Estados Unidos, onde morreram 3.278 pessoas. E segundo os últimos dados inclusive de hoje, lá pelas 10 horas, a última reportagem, os últimos dados já mostravam que em Israel já morreram mais de 3.500 pessoas, ou seja, ultrapassando os dados de 11 de setembro. Hoje eu tirei um tempinho para assistir algumas lives, uma live do pastor Michelson Borges, onde ele entrevista o pastor Sérgio Monteiro. Ele tem uma live, você pode procurar para assistir depois na íntegra. Também assisti um documentário do Dr. Rodrigo Silva, que ele foi no programa Pânico da Jovem Pan, também sendo entrevistado. E para quem assiste a Novo Tempo, ontem à noite, sexta-noite, a Novo Tempo também fez um programa especial alusivo ao ataque de Israel. Inclusive a apresentadora Darleide estava lá, né, e teve todo um processo envolvido nisso. Mas aí algumas perguntas ficam no ar. Por que existe tanto esse conflito entre judeus e palestinos? Então eu vou passar um pouquinho do resumo dessas lives. E como eu já falei, se você quiser, você pode assistir na íntegra. Eu vou até deixar depois os links aqui dessas programações que já foram feitas. Mas antes de começar a parte histórica, eu só gostaria de ressaltar um detalhe que precisa ser frisado. Esse ataque não foi entre os palestinos e os judeus, ou seja, o país de Israel, mas sim foi um grupo terrorista chamado Hamas, tá? Que lançou esses mísseis e continua fazendo as atrocidades lá em Israel. Esse grupo extremista é uma ala extrema, radical dos muçulmanos. Inclusive, na Palestina, esse grupo também oprime o povo palestino. Tá? Então, o povo palestino, na realidade, ele sofre opressão também do grupo Hamas, tá bom? Feita essa observação, vamos à parte histórica. Como começou o povo de Israel? Na realidade, o povo de Israel nos remete à Bíblia, quando Deus chama Abraão para sair de Ur e promete a ele, depois a Isaac e a Jacó, que a terra onde os pés deles pisassem seria deles. Então, a origem do povo hebreu, que depois foi chamado Israel, os filhos de Israel, né, as 12 tribos de Israel, é divina, a partir de Deus chamando Abraão para sair da terra de Ur. Historicamente, Israel teve muitos inimigos. Nós sabemos que o Egito, a Síria, Babilônia, chegaram a destruir grande parte do povo de Israel e até levar cativos. E aí nós temos até a história de Daniel sendo levado pelos babilônicos. Mas apesar desses povos terem invadido e oprimido o povo de Israel, eles não eram os principais inimigos de Israel.
os principais inimigos que davam mais trabalho, digamos, para o povo de Israel, porque invadiam, queimavam plantações e viviam dando conflitos e problemas, eram os filisteus. E quem eram os filisteus? Eles também, ou chamado povos árabes, né? Eles também eram descendentes de Abraão, mas da linhagem de Ismael. Lembram-se do caso de Abraão com Agar, que nasceu Ismael? Pois é, os descendentes de Ismael e depois também os descendentes de Esaú, irmão de Jacó, que foi aquela história lá do roubo da primogenitura. Esses dois, Ismael e Esaú, dão origem a povos árabes, né? Que viviam em tribos que ficaram conhecidos como amalequitas, filisteus, entre outros povos do povo de Israel, ok? Então, essa é a origem tanto do povo de Israel quanto dos povos árabes, que são os filisteus. Lembre-se desse detalhe que daqui a pouco nós vamos voltar e você vai entender alguns detalhes importantes. No tempo que Jesus viveu aqui, quem dominavam era o povo romano. Jesus cresceu, viveu, morreu durante o Império Romano. E os romanos eram muito duros, muito severos. E isso fazia com que os povos dominados por eles vivessem aparentemente tranquilos. Mas no ano, aproximadamente no ano 70 da nossa era, nós conhecemos bem a revolta dos judeus contra o jugo romano. E aí os romanos vêm, lá aquela história de Nero, tudo, e eles destroem Jerusalém, colocam fogo, destroem tudo. E a gente conhece bem essa revolta. Mas essa não foi a principal revolta dos judeus. A principal revolta dos judeus se dá no ano de 132, logicamente depois de Cristo, da nossa era, quando Bocarra se declara Messias e eles iniciam uma revolução. O imperador romano Adriano destrói o povo rebelde, né, caso os judeus, e para punir os judeus daquela época, lembre-se, nós estamos no ano 132 da nossa era, e para tirar a moral do povo judeu, ele tira o nome de Israel, Galileia, Judéia, que eram conhecidas como as terras de Israel, e muda o nome para Palestina. E olha que interessante, Palestina, traduzido literalmente, significa terra dos filisteus. Lembrem-se, os filisteus eram os principais inimigos de Israel, do povo judeu. E agora Adriano, como uma forma de punição pela revolta dos judeus, troca o nome de terra dos judeus para terra dos filisteus, ou seja, Palestina. A partir então do ano 135, tá? Entre aspas, Israel deixa de existir, porque ele não tem mais esse nome. As terras estão lá, é a mesma região, é a mesma área geográfica, mas Israel deixa de existir e passa a existir a Palestina, ou seja, só mudou o nome, que é terra dos filisteus. Alguns detalhes que nós precisamos cuidar, queridos amigos e irmãos, é com as notícias que saem na internet. Uma delas chega a ser até irônico e cômico. Nicolás Maduro, essa semana, foi na internet dizendo que Jesus era palestino. Isso é um grande erro cronológico, porque a Palestina não existia no tempo de Jesus. A Palestina passou só a existir no ano 135 depois de Cristo, pela revolta que eu acabei de mencionar para vocês. Portanto, Jesus foi judeu, sim, ele nasceu nas terras de Israel como judeu, tá? Mas vamos continuando a história. Então, após o ano 135, né, quando o imperador romano muda o nome e destrói muita coisa dos judeus, esse povo judeu foi espalhado por muitos lugares. E o nome Palestina pegou. Todo mundo passou
ao invés de chamar Israel, Galiléia, Judéia, terra de Israel, passou a chamar normalmente Palestina. Por volta do ano 600, agora já 500 anos depois, surge Maomé, dando origem aos povos muçulmanos. E esse é um detalhe importante para que você saiba nesse momento. Os povos muçulmanos, eles surgem a partir de Maomé por volta do ano 600. E por serem povos politeístas, adorando muitos deuses, aquelas tribos descendentes de Ismael e de Esaú se unificam, se juntam, e eles passam a ser chamados de povos árabes ou povos islâmicos. E continuam assim até 1517, quase 1000 anos depois, né? 900 e poucos anos depois, surge o Império Otomano. Os livros de história estão recheados desses dados. 1517, o Império Otomano assume o poder. Eles consideram os judeus, cristãos, sempre consideraram, por serem povos teocráticos ou monocráticos, com adoração a um único Deus, os islâmicos, árabes ou muçulmanos sempre consideraram os cristãos e judeus como inimigos. Mas eles conviveram relativamente em paz ali na Palestina, porque os poucos judeus e cristãos que ficaram morando naquela região pagavam impostos aos árabes ou muçulmanos ou islâmicos e aparentemente viviam em paz até o final do século XIX. Tá? Aí acontece a Primeira Guerra Mundial e depois da Primeira Guerra Mundial, em 1922, o Império Otomano acaba e os britânicos assumem a liderança, o poder daquela região que se chama Palestina. E eles novamente mudam o nome e agora passa a ser Mandado Britânico da Palestina. Os britânicos estão no poder a partir de 1922. Logo que os britânicos assumem o poder, uma pessoa chamada Hudson, ele começa a criar um movimento que ficou conhecido como sionismo. O que foi o sionismo? Foi um movimento mundial para que o território de então Palestina volte a ser de Israel. E uma frase que ele dizia, que ficou famosa, que ele disse, né, que ficou famosa é a seguinte, abre aspas, a nação deve existir no local onde ela foi formada. Os britânicos, lembram que estavam liderando a Palestina? Reconhecem o sionismo, apoiam o sionismo. E com isso há um movimento mundial chamando os judeus para voltarem a morar na Palestina. E aí, na década de 1930, 1940, devido às perseguições dos nazistas aos judeus na Segunda Guerra Mundial, há uma peregrinação de volta à Palestina desses judeus que haviam saído. E quando esses judeus chegam lá na Palestina, eles começam a comprar terras dos árabes. Lembram? Os árabes moravam lá. Moram, né, em parte, mas moravam muitos mais lá. No final da Segunda Guerra Mundial, os árabes começaram já a se preocupar, porque no final da Segunda Guerra Mundial, os judeus já representavam 1/3 da população da Palestina. E em 1947, os britânicos saem do poder da Palestina e a ONU propõe um acordo entre palestinos e judeus, dividindo aquela área na metade. Uma parte para Israel, que teria agora o seu país, e outra parte para os árabes, muçulmanos ou islâmicos, que teriam a sua parte também. Bem, os judeus aceitam a proposta da ONU, mas os árabes não.
de forma que um ano depois, em 14 de maio de 1948, Israel declara sua independência. Um dia depois, Egito, Síria, Líbia e Jordânia atacam o então país recém-formado de um dia, Israel. Por incrível que pareça, a ONU apoia Israel, os Estados Unidos apoia Israel. Os Estados Unidos geralmente sempre apoiou Israel, né? E a ONU reconhece, apoia Israel, e Israel vence a guerra, que durou mais ou menos um ano, contra Egito, Síria, Líbia e Jordânia. E com isso, como Israel vence essa guerra, ele invade a parte que a ONU havia proposto que ficasse para os árabes, né, para os muçulmanos. Israel invade, coloca a sua fronteira mais ao sul. E, portanto, os palestinos, os árabes ou muçulmanos, agora são obrigados a se refugiarem nos países vizinhos, que haviam atacado, inclusive, Israel, ou bem ao sul da famosa faixa de Gaza, que provavelmente você já deve ter ouvido. Bem, em 1964 surge o movimento OLP, que é Organização para a Libertação da Palestina. E aí, 3 anos depois, começa a Guerra dos 6 Dias. Nessa guerra, Israel percebe que os países vizinhos dele, os mesmos países, Egito, Síria e Jordânia, estão se preparando para atacá-los. O que Israel faz? Ataca primeiro. Israel ataca esses países que iriam atacá-lo. Israel novamente vence a guerra. E agora ele assume a faixa de Gaza, a península do Sinai, as colinas de Golã, a Cisjordânia e Jerusalém Ocidental. Ou seja, ele invadiu mais um pouco das terras árabes e muçulmanas. Em 1979, Israel faz um acordo com o Egito. E o acordo era o seguinte: vocês me reconhecem como país e eu devolvo a península do Sinai. E o Egito aceitou. Prova é que até hoje Egito e Israel mantêm relações diplomáticas de paz. Por quê? Egito reconheceu a legitimidade do país, do Estado de Israel, e Israel devolveu as terras que havia tomado deles. Bem, 1973 acontece uma outra guerra, a guerra chamada Yom Kippur. Por que essa guerra ela é mencionada agora muito na mídia? Porque sábado passado fez exatamente 50 anos que Israel ganhou novamente a guerra e foi exatamente, supostamente, o povo de Israel estava comemorando o Yom Kippur, se você lembrar, é a festa anual da purificação do santuário, que havia lá no povo de Israel antigo. E é uma festa muito sagrada para o povo judeu. Então, o povo de Israel, sábado passado, eles estavam comemorando o Yom Kippur, ou seja, eles estavam em solenidades sagradas religiosas, quando o grupo Hamas, o grupo terrorista, atacou, exatamente na comemoração de 50 anos da guerra do Yom Kippur. Então, mas historicamente o grupo Hamas surgiu em 1987. Na década de 80, mais ou menos, surgiu um outro grupo terrorista que ainda existe até hoje, chamado Hezbollah. Ok? São 2 grupos terroristas. Hoje, como se configura? Hoje, há um grupo de palestinos, árabes muçulmanos, que permanece no sul, numa faixa pequena de terra, bem ao sul, tá? E esse grupo, eles não aceitam ainda a presença e não reconhecem Israel como um Estado. Alguns países ali do lado, como Líbano, o Irã, também não reconhecem Israel, por serem povos muçulmanos, tá?
O Irã, eles são formados principalmente por uma ala radical dos muçulmanos, e eles dizem que só os povos islâmicos muçulmanos deveriam sobreviver no mundo. Portanto, eles apoiam os grupos terroristas, tanto o Hezbollah quanto o Hamas. E esses dados são fatos confirmados por alguns sites de notícias, como a CNN, e até por um site oficial do governo americano. Se você quiser, você pode pesquisar depois. Essa é basicamente a origem e a história do conflito entre o povo judeu e, e o povo palestino ou muçulmano ou árabe. Agora, por que isso chamou tanto a atenção do mundo? Nós sabemos que grande parte do mundo hoje é evangélica, certo? E o evangélico ficou alvoroçado porque grande parte do mundo evangélico segue uma teologia chamada teologia dispensacionalista. Dispensacionalista, isso. Onde eles creem que toda a história do povo judeu passará por 7 dispensações, baseado inclusive na profecia das 70 semanas. Sendo que no momento a igreja está num período onde se chama período da igreja, ou período do povo gentil, e na última dispensação, Israel voltará a ser a nação escolhida, Jerusalém será reconstruída, o Messias virá, ocorrerá então o milênio e o início da eternidade. Por isso que existe, entre aspas, uma paixão do mundo evangélico por tudo que envolve Israel. E quando Israel é palco de notícia, tudo fica mais noticiado. Do ponto de vista dos Estados Unidos, nós sabemos que historicamente eles se formaram a partir também de perseguição religiosa. E eles se consideram quase o ideal dos Estados Unidos é ser o libertador do mundo. E eles sempre apoiaram Israel, e inclusive o maior número de judeus fora de Israel vivem nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é o país que mais tem povo judeu, fora, logicamente, de Israel. O segundo erro divulgado pela internet, lembre-se, o primeiro foi Nicolás Maduro falar que Jesus era palestino. Outro erro difundido na internet é comparar Israel bíblico com o Israel atual. Isso não tem absolutamente lógica nenhuma. Por quê? Israel, nós vimos no início que ele foi formado a partir do convite de Deus para Abraão sair de Ur dos Caldeus. E era um povo teocrático, ou seja, Deus estava no comando deles. E inclusive as guerras que existiam tinham, entre aspas, o aval de Deus. Mas isso não significa que hoje as guerras que acontecem promovidas por Israel atual ou em conflito com outros países também tenham o aval divino. Então é um erro muito grande falar que o que acontece em Israel hoje, que hoje Deus está protegendo Israel e tudo que acontece lá é da vontade de Deus. Não. Comparar Israel bíblico com Israel atual é totalmente errado. Só para vocês terem ideia, na live que eu estava assistindo com o pastor Michelson Borges e o pastor Sérgio, ele estava contando o seguinte, que nós sabemos, né, que biblicamente a carne de porco não é para ser usada como consumo humano. E pela tradição dos judeus, o porco não deveria nem pisar a terra pertencente a um judeu. O que acontece hoje no Israel atual? É até cômico contar isso. Hoje, lá em Israel, eles colocam tablados para que o porco não toque o solo e para que eles possam criar e consumir os porcos. Ou seja, na realidade, o Israel atual não tem nada a ver com o Israel bíblico. E é um erro fazer a relação entre os dois. Ok? Um detalhe interessante relacionado com teologia. Até a reforma
protestante da Idade Média, no finalzinho da Idade Média, a única linha de interpretação profética utilizada por todos era a linha historicista, que é a linha que a Igreja Adventista até hoje usa. Mas foi ali na época da Reforma que surgiu a linha preterista, que diz que todas as profecias já aconteceram, estão no passado. E também surge a linha do futurismo, que tudo ainda está no futuro, tudo ainda vai acontecer. E como uma ramificação do futurismo é que vem a linha dispensacionalista, que acaba forçando muitas profecias para adaptar-se a essa linha de interpretação. Tá? Um outro detalhe, você com certeza deve ter recebido alguns vídeos, até de pastores adventistas, alguns pseudo-pastores adventistas, que fazem associações de datas, e esse é um grande erro e um perigo que está na internet por aí, porque eles pegam aniversários de algumas datas, por exemplo, X anos da reforma. Aconteceu tal coisa num aniversário, então daqui tantos anos vai fazer outro aniversário, então vai acontecer tal coisa. Eu vi um vídeo, inclusive, dizendo que no aniversário da morte de Ellen White vai acontecer, coincidentemente, vai ser outro aniversário de datas, de eventos que já aconteceram, tentando fazer relações. Inclusive, na live que eu assisti do Michelson Borges, o pastor Sérgio advertiu, dizendo o seguinte: Satanás ouve e percebe aquilo que nós estamos pesquisando na internet. E muitas vezes ele faz acontecer nessas datas determinadas coisas que poderiam acontecer em qualquer outra data, para parecer que o erro está certo. Então nós temos que tomar muito cuidado com o que é divulgado na internet. Só um dado curioso sobre a teologia dispensacionalista, que não tem base bíblica, porque ela é baseada no futurismo. O arrebatamento secreto é uma das doutrinas deles. E eles se baseiam muito naquele texto bíblico que diz assim: um será levado, o outro deixado. Até muito comum, às vezes, nós recebemos perguntas: como é que vocês explicam, vocês adventistas explicam esse texto de um será levado, outro deixado? No original, o texto um será deixado e o outro será levado. Quem é deixado é que é salvo. E quem é levado para o exílio como escravo. Então, é vantagem, entre aspas, ser deixado. Só que o arrebatamento secreto pega esse texto e diz que quem é levado para o céu. Ou seja, o arrebatamento secreto não tem nenhuma base bíblica, ok? Outro detalhe que um outro erro que agora está sendo muito difundido, inclusive na internet, é dizer que esse ataque que foi feito pelo grupo terrorista muçulmano Hamas a Israel é o Armagedon, e com ele iniciando-se uma terceira guerra mundial, e com essa terceira guerra mundial, o fim do mundo. Nós sabemos pela Bíblia que o Armagedon é uma guerra entre as forças do mal e as forças do bem. Não é uma guerra física armamentícia. Não é uma guerra física, embora nós seres humanos estaremos envolvidos nela. Mas não é o Armagedon. Uma terceira guerra mundial pode até estar se iniciando, principalmente se Irã estiver entrar nessa guerra. Porque, como eu mencionei lá em cima, o Irã acaba patrocinando esses grupos terroristas, porque o Irã é formado por uma ala radical do islamismo, os xiitas. Mas, então não está descartada a possibilidade de vir uma terceira guerra mundial. Mas não será com ela que o mundo será destruído. Nós sabemos biblicamente isso, tá bom? Precisamos lembrar que em Mateus, Jesus previu que haveriam guerras, rumores de guerra, e isso em todos os lugares, não somente em Israel.
Essa guerra lá agora é somente mais um dos sinais da proximidade da volta de Jesus. Temos guerra na Ucrânia, temos guerra na Somália, temos até mesmo guerra ideológica e política aqui no Brasil todos os dias. E nós não precisamos dessa guerra em Israel para provar que a Bíblia está certa. Tudo o que está acontecendo pode ser comparado como as dores da mulher em trabalho de parto. A nossa atenção não deve ser levada para Israel, mas para Cristo. Porque a nossa salvação não depende de Israel. A nossa salvação depende do Deus de Israel, do Messias de Israel. Israel nunca foi e nunca será relógio profético, mas a Bíblia, sim. Então, com esse resumo dessas lives apresentadas, eu espero que você tenha um pouquinho mais de cuidado com aquilo que nós pesquisamos, vemos na internet, e que o nosso olhar se volte mais para a Bíblia, porque nós sabemos que Jesus está próximo de voltar. E não é esse sinal ou mais um que vai fazer com que a gente, agora Jesus está voltando. Nós sabemos que Jesus está voltando. E não são os sinais que nos deveria levar a um despertamento. Eles só são sinais de um Deus que se aproxima. Que Deus nos abençoe, nos dando um início de semana na presença dEle e que sua família possa ser ricamente abençoada essa semana. As horas deste mundo estão no fim, pecado em toda parte, não pode ficar assim. Mas uma coisa Deus prometeu, um novo mundo vai começar. Nunca mais o mar virá, nunca mais. Nunca mais as lágrimas, nunca mais a dor, nunca mais o sofrimento, só paz e só amor. Muita alegria ao lado do Senhor, nunca mais as lágrimas, só o amor. A história deste mundo está no fim, virá um novo dia, Jesus voltará enfim. Um novo tempo vai começar, o Rei da Paz irá reinar. Nunca mais as guerras, fomes e aflições, Nunca mais as lágrimas, nunca mais a dor, nunca mais o sofrimento, só a paz e só o amor. Muita alegria ao lado do Senhor, nunca mais as lágrimas,